que comecem a entrar. Bom dia, bom dia, bom dia. Vocês conhecem esse livro aqui, Fábulas Italianas, do Ítalo Calvino? Se sim, diz sim aí, e se não, diz não, para que eu possa apresentar ele para vocês. Ele foi criado em 1956 e já vinha há um século sendo pesquisado. Os italianos queriam ter um livro de fábulas que fizesse frente às fábulas francesas, às fábulas alemãs, que são fortes em fábulas, né? Então já estavam pesquisando há mais de um século e pediram o Ítalo Calvino para escrever, porque ele tinha uma escrita que enxugava o texto. E quando ele enxuga o texto, ele tira coisas fantásticas que podem ajudar a melhorar os relacionamentos entre as pessoas. Porque é muito sensível os pensamentos e as falas que são colocadas no dia a dia, nos nossos relacionamentos, para que a gente possa alcançar isso como algo que vai machucar o relacionamento ou algo que não vai machucar. Porque nós já estamos acostumados, nós fomos acostumados a focar a nossa vida no nosso ego. Ou seja, se está de acordo com os meus princípios e os meus valores, eu aceito essa pessoa que se aproxima. Se não está, eu vou querer enquadrá-la dentro do meu modo de ser. É mais ou menos por aí. Entende essa fala? Se sim, só para a gente entender se eu estou conseguindo me comunicar, que agora eu já fiquei animada aqui porque o vídeo entrou, diz sim aí para mim, ou diz não estou entendendo nada do que você está falando. Diz para mim aqui nos comentários. Poxa, que bom, Gi, que bom. Então, o que acontece? Para vocês entenderem, eu já vou logo partir para a fala, para o texto, que é para vocês entenderem. O Mago Sem Alma eu vou contar a primeira parte, porque ele é bem longo. Então, eu vou contar a primeira parte para vocês entenderem o que eu estou falando. O Mago Sem Alma começa com um texto que é o seguinte. Um garoto de 13 anos diz para a mãe: mãe, vou sair pelo mundo para conquistar fortuna e trazer para casa para sustentar a casa. A mãe é viúva. E a gente olha para o menino e ela diz para ele o seguinte: mas como assim? Você ainda é muito pequeno para ir para a rua para fazer fortuna. E ele então diz para ela: mas já está mais do que na hora. E ela, querendo dizer para ele que não, e percebendo que se ela diz não, ele vai para a rua mesmo sem o consentimento dela, ela propõe a ele um desafio e diz para ele: olha só, você vai, mas só depois que conseguir derrubar este pinheiro com um único chute. E o menino fica impressionado: como assim eu vou derrubar um pinheiro com um único chute? Mas para conseguir convencer a mãe de que ele estava grande, ele vai no fundo do quintal, olha para o pinheiro com toda a raiva e dá um chute no pinheiro com toda a força. Só que aquele pinheiro foi plantado pelo pai, que havia falecido. E o que a gente percebe nesse menino? Que ele tinha raiva do pai. E uma criança consegue perceber que ela... Deixa eu acertar só aqui o vídeo para mim. Que ela tem raiva do pai quando ela consegue... Quando esse pai morre antes dos 6 anos. Por quê? Porque até os 6 anos a criança entende morte como um afastamento. E ela não consegue identificar, na verdade, logicamente, o que é morte. E aí o que ela faz?
ela acha que a morte é reversível e esse pai vai voltar a qualquer momento. Como o garoto vê a mãe triste pela morte do pai, ele culpa o pai. E quando ele culpa o pai, ele tem raiva dele. Percebe a raiva do menino? E aí, se a gente continua na história, a gente percebe que no primeiro chute, claro, ele não vai derrubar aquele pinheiro, mas ele vai continuar tentando. E dia após dia. E esse tentar começa a fortalecer esse menino internamente. Por quê? Porque o primeiro chute, ele se machuca. Ele entra em casa com o pé inchado e sangrando. E a mãe começa a curar, tentar curar, fazer curativos para melhorar aquele machucado. E o menino vai percebendo dia após dia como ele pode se jogar, como ele pode chutar e como ele pode cair, porque até ele então começa a se jogar com os dois pés para não machucar a canela e cai. E ele começa a aprender a cair, a levantar e a chutar, a cair, a levantar e a chutar. E a mãe, pelo seu lado, começa a dizer para ele: eu queria ver como o seu pai se comportaria caso ele estivesse aqui para te ver. E ela faz algo que é fantástico. Ela começa a trazer o pai para dentro da relação dos dois, porque ela, com a enorme tristeza dela, ela não conseguia falar daquele pai. E na constelação familiar, o Bert Hellinger fala muito isso. Um filho é feliz quando a mãe reconhece nele a parte que ele carrega do pai e o pai reconhece nele a parte que ele carrega da mãe. Quando aquela mãe estava triste, ela não falava do pai, o menino automaticamente não identificava este reconhecimento nele. Ou seja, a criança é metade pai e metade mãe. Quando a gente conta uma história e que não floreia essa história com todas essas nuances, o menino se sente partido. E por que ele quer ir para a rua, ganhar dinheiro? Porque vocês já perceberam que quando morre o pai, a primeira fala que se diz para a criança é, para o menino principalmente: agora você é o chefe da casa, agora você é o homem da casa, agora você tem que cuidar da sua mãe. E é por isso que a gente vê o menino com 13 anos arregaçando as mangas e querendo ir para a rua, conquistar dinheiro, fazer fortuna para trazer para casa. Porque no entender dele, ele percebe que aquela mãe precisa de cuidados, e de cuidados masculinos. Então ele vai para a rua e ela percebe isso, ela tem a sutil identificação desse traço. Talvez ela não entenda isso profundamente ou conscientemente, mas percebe que se diz não, ele não vai. E ela diz que se propõe o desafio a ele. Vocês têm alguma pergunta que eu possa resolver? Talvez eu possa estar fazendo algum floreio aqui e esteja criando confusão para vocês. Tem alguma pergunta que vocês gostariam de fazer? Que vocês gostariam de fazer? Tem alguma pergunta? Então vamos pegar o pedacinho da história. O menino, com 13 anos, resolve ir para a rua fazer fortuna para sustentar a mãe. E se a gente floreia essa história um pouco, a gente vai analisar, a gente percebe que essa criança, esse pai morre, a mãe é viúva, né? Esse pai morre pelo menos até os 6 anos. Provavelmente esse menino ouviu que ele era o chefe da casa e por isso ele quer ir para a rua. A mãe percebe isso conscientemente e propõe ele um desafio. E ele vai tentando. Bom, enquanto não sobem perguntas, eu vou continuar. E ele vai tentando derrubar. Com o tempo ele aprende a cair,
ele aprende a levantar, ele aprende a dominar os instintos egóicos dele de ser mais forte que o pai. Porque como ele culpava o pai pela tristeza da mãe, ele começa a dominar os instintos dele de ser mais forte que o pai. Sendo assim, um dia, já com seus 18 anos, ele diz para a mãe: ok, mãe, eu percebi que eu não sou mais forte que meu pai. E eu vou honrar tudo o que ele me deu até agora, que foi a vida. Quando ele chega a esse entendimento... Obrigada, Gi, que foi possível entender. Quando ele chega a esse entendimento, eu posso depois tirar foto das páginas e mandar para vocês que estão aqui por WhatsApp para vocês lerem a página. O menino chega a esse entendimento, ele confessa à mãe que ele já não tem mais raiva do pai, aquele pinheiro floresce e ele vai para a vida. Bom, como a gente está com 16 minutos, posso avançar um pouquinho. Quando ele vai para a vida, ele vai de que forma? Ele vai forte, ele vai seguro e ele vai pronto para conquistar. Por quê? Porque ele, naquele movimento dos 13 aos 18, ele angariou sabedoria de vida. E quando ele vai para a rua com o aval da mãe, já um rapaz, ele entra nas terras de um rei. E quando ele chega lá, o rei olha para ele, e como um garoto ainda, né, maltrapilho, o rei olha para ele de banda. E grande divertimento daquele rei era ver as pessoas tentando dominar um cavalo que ele tinha e não conseguia. E esse menino, que já tinha uma atenção toda voltada para a vida de forma profunda, ele fica atrás de uma árvore observando homem a homem subir no cavalo e ser jogado no chão. E o que ele percebe no cavalo que ninguém percebeu? O cavalo tinha medo da própria sombra. E ele se propõe, então, ele chega ao rei e diz: eu quero dominar esse cavalo. E o rei diz: não, você é muito garoto, se o cavalo te joga no chão, ele quebra todos os seus ossos. E o menino se impõe e diz: eu não sou mais um menino, eu sou um homem, eu conheço a vida e quero dominar o seu cavalo, e quero ganhar, eu proponho um desafio. Se eu domino o seu cavalo, você me dá uma parte da sua fortuna. O rei achou graça do garoto e deixou ele subir no cavalo. Quando ele sobe no cavalo, ele já sabia o medo do cavalo pela sombra. O que ele faz? Ele agarra a rédea e sobe com a cabeça do cavalo contra o sol. E o cavalo não vê a sombra. E ele começa a cavalgar e todos ficam espantadíssimos. O rei gosta do garoto, traz ele para dentro de casa e dá para ele parte da fortuna dele e começa a tratá-lo como um homem, manda vesti-lo como um homem real. Os outros homens, ministros, conselheiros, que ficaram com medo do garoto tomar o seu lugar e com uma inveja danada, começam a bolar um plano para que o rei tire aquele garoto de dentro do castelo real e o expulse. Então diz para o rei, que até então o garoto não sabia, tinha uma filha que foi sequestrada por um mago sem alma. E os homens se reúnem e dizem para o rei: esse garoto é tão fanfarrão que ele diz que, além de ter dominado o seu cavalo, o rei, ele vai tirar a sua filha das garras do mago sem alma. E o rei fica tão enraivecido com o garoto, chama ele e diz: agora você vai lá. E o menino, que não queria dizer não para o rei, pega o cavalo e monta até o castelo do mago sem alma, que ele nem sabia onde é que era, mas ele se arma de uma espada enferrujada e vai.
No meio do caminho, ele encontra um leão, uma águia, um cachorro e uma formiga. E em volta de um burro morto. Ele vai cavalgando, o leão se joga na frente do cavalo e diz: pare e desça do cavalo. O menino, que não era burro nem nada, que ele viu que o burro já estava morto, ele fala: ok, eu desço, o que o senhor quer? O leão diz para ele: eu quero que você divida este burro em 4 partes iguais. O menino, que já tinha sabedoria de vida, que ele ganhou da mãe, que ele herdou do pai, ele já tinha angariado um pouco mais do conhecimento de vida com o rei e com todos aqueles homens que lhe impunham a desgraça pela vida fora. Ele olha para o burro, olha para os 4 animais e resolve partir. Ele pega a cabeça do burro e dá para a formiga e diz para ela: daqui vocês vão ter comida para muito tempo e ainda vão poder usar a cabeça como casa. Ele abre o burro ao meio e tira as patas do burro e dá para o cachorro e diz: agora você pode comer essas patas e roer o osso até quando não mais você tiver vontade. Tira as entranhas do burro e dá para a águia. Aí diz a ela: agora você vai poder levar essas entranhas para o galho mais alto da mais alta árvore e poder comer sem ser perturbada por ninguém. E para o leão, ele deixa toda a carcaça. Os 4 animais ficam impressionados como ele foi tão perspicaz com a sua justiça. Então o leão o chama e diz para ele: ok, eu vou lhe dar um bigode. Não, ele vai lhe dar uma garra, vou lhe dar uma garra minha. Tira a garra dele. E quando você quiser se tornar um leão mais rápido, mais feroz e mais robusto, mais forte, você ponha a minha garra, segure a minha garra. O cachorro dá para ele um bigode e diz: quando você quiser se tornar um cachorro mais forte, mais robusto, mais veloz, você pegue o meu bigode. A águia dá para ele uma pena e diz a ele: quando você quiser se tornar um garoto com um voo mais rápido, uma águia mais forte e mais robusta de todas, você pegue a minha pena em sua mão. E a formiguinha dá para ele uma patinha e diz para ele: quando você quiser se tornar a menor das criaturas e não ser visto por ninguém e ser mais ligeiro em todos os lugares que você estiver, pegue a minha patinha pela mão. O garoto pega aqueles 4 elementos, bota no seu saquinho e vai embora. No meio do caminho ele resolve testar. E aí ele pega a garra do leão, se transforma no leão, a pena da águia se transforma numa águia, o bigode do cachorro se transforma num cachorro, a pata da formiga se transforma na formiga, e ele vai brincando assim, e vai se transformando nos bichos o tempo inteiro, até que de repente ele se cansa e descansa. Sobe, pega a pena da águia, voa o mais alto que ele pode e enxerga lá daquela altura o castelo do mago sem alma. Pega a direção, desce, bota tudo no seu embornalzinho e vai. Larga o cavalo apiado no meio do caminho e vai como águia até o castelo do mago sem alma. Ele desce num determinado lugar, bota a pena dentro do seu embornal, pega a pata da formiga e sobe pela parede e descobre aonde é o quarto da menina. E lá ele se desfaz de tudo, bota a mão na boca da menina e ela acorda assustada, olha para ele e ele diz: sou seu amigo, vim a mando do seu pai para poder te salvar. E a menina fica impressionada, e ela há tanto tempo sendo prisioneira daquele mago maluco, e ele diz para ela: agora eu só preciso que você descubra qual é a melhor forma
que eu posso te tirar daqui. E ela então diz, se transforme, saia daqui que eu vou até o mago. Porque ele saiu e está voltando. Então ele se transforma em uma... Entrou um McFree aqui. Ele se transforma em uma formiguinha e fica esperando. A menina, ela vai até o mago e diz para ele, seu mago, eu já estou há tanto tempo aqui que eu estava com saudade do senhor esse tempinho que o senhor foi na rua e resolveu voltar. E o mago diz, ora menina, parece que você está se tornando uma menina mais atenta à sua condição. Ela fala assim, eu estou, já que eu só tenho o senhor mesmo para conversar, quero conversar com o senhor, não vou sair daqui nunca. Eu quero saber que se por acaso eu fosse sair daqui, qual a possibilidade de sair? E então o mago diz para ela, você teria que ser uma águia muito forte, encontrar com um leão muito robusto, ser mais forte que ele, abrir a barriga dele, tirar a águia que tem lá dentro, abrir a barriga dela, tirar o cachorro que tem lá dentro, abrir a barriga dele e tirar o meu coração, que está no coração do cachorro. E aí sim, que é o melhor amigo do homem. E aí sim, você vai ter que pegar esse coração em formato de um ovo, trazer aqui e quebrar esse ovo na minha testa. E a menina ficou espantada, falei, mas para que isso tudo? Aí ele falou assim, é a forma que eu consigo me manter eterno, imortal. E chega a hora de dormir, ela se tranca no quarto dela e conta para o menino. O menino se transforma, pega o embornal dele, segura a pena da águia e vai até o leão que adormecia, o leão mais forte da floresta. Ele pega a garra, se transforma num leão mais robusto e luta com aquele leão até a morte do leão. Ele abre a barriga do leão, tira a águia, abre a barriga e pega a pena e luta com ela. Abre a barriga da águia e tira o cachorro. Tira o coração do cachorro em forma de ovo e nesse meio tempo o mago sem alma começa a ficar fraco. E a menina começa a perceber que o rapaz conseguiu conquistar o ovo que era para quebrar na testa do mago sem alma. Então o que ela faz? Ela prontamente se coloca na cozinha para fazer uma sopa para o mago. E o menino chega com o ovo. E ela diz, e entrega para ela. E ela diz o seguinte para o mago quando vai entregar a sopa. Seu mago, aqui está uma sopa, eu estou vendo que o senhor está muito adoentado. E o mago bebe a sopa dizendo, menina, essa sopa está muito boa, mas como você está gentil. E ela, espere, antes que o senhor tome tudo. Este ovo vai complementar tudo. E quebra o ovo na testa do mago. E ele morre naquele exato momento. O garoto, então, se transforma num leão, a menina se agarra na juba dele e ele vai de volta à casa do pai dela, se transforma em menino de novo, entrega a filha do rei a ele e fica tão forte quanto os outros conselheiros e ministros reais, porque agora ele tinha os 4 elementos que lhe trariam a força do leão, a amizade do cachorro, a visão de águia e o poder de comunhão, de confraternização e de trabalho de uma formiga. Ou seja, esse menino, que era um menino de 4 anos, quando perdeu o seu pai, ao longo do tempo, quando ele uniu dentro dele pai e mãe, ele ficou forte e foi para a vida. Então, em qualquer circunstância, toda criança precisa entender, ela é metade pai e metade mãe, e assim ela cresce um adulto fortalecido. E claro que esse fortalecimento, como vocês perceberam na história, ele vai sendo conquistado com o passar do tempo de vida.
Não é um fortalecimento da noite para o dia. Mas para isso, como eu disse na palestra que eu dei no Laurinda Santos Lobo, nós precisamos exercitar as nossas virtudes. Porque enquanto nós focarmos nas nossas fraquezas e querer conquistar o mundo à força, na força física, nós não vamos nos tornar fortes conscientemente. Então, essa história, quando ela é contada de uma forma que a criança, que não venha trazendo lições de morais, mas que os elementos eles sejam colocados na história de forma brilhante, de forma sensível, de forma sutil, a criança ela vai se interiorizando daquilo porque ela tem prazer em ouvir e a história é sempre contada de forma sussurrada, com uma voz gentil. Por quê? Porque você se aproxima mais do coração da criança e ela consegue ir desmontando internamente vários conceitos que foram criando nela fortalezas que não deixam ela olhar para o seu eu primordial, o seu eu fundamental, a sua essência. E quando ela consegue desconstruir todas essas coisas que nos construíram até então, e a gente não pode olhar para isso como se fossem coisas, como se fosse culpa de alguém, não pode, porque pai e mãe nos deu o melhor que eles podiam. Quando a gente deixar de culpá-los, a gente vai conseguir ir para a vida com um outro olhar e entregar para os nossos filhos coisas melhores e mais filtradas e mais harmoniosas. E assim a gente consegue criar filhos adultos para um mundo que está num momento que eu chamo de revolução espiritual, que precisa da nossa revolução pessoal para alcançar um patamar muito mais elevado. Porque se isso não acontecesse, nós estaríamos quebrando pedra ainda na época da pedra quebrada, da pedra lascada, não é mesmo? Então, se hoje nós temos computador, se hoje nós temos esse telefone, essa mídia que nos permite conversar, é porque nós conseguimos sair do núcleo dos pais e dar passos além deles. E eles ficam felizes, porque eles percebem que criaram os filhos para a vida e não para ficar presos neles. Perceberam isso? Foi legal? Vocês gostaram dessa história? Se sim, digam que sim aqui, dá uma nota de 1 a 10, onde 1 é muito ruim essa história e 10 é muito legal. Digam notas aqui para a gente poder perceber como vocês gostaram da história. Se vocês estão aqui ainda comigo, que eu acho que vocês estão, deem notas para esse vídeo aqui de 1 a 10, por favor, para a gente poder perceber se foi bacana para vocês essa história, se trouxe algum entendimento, se tem alguma pergunta. Gostaram? Tem alguma pergunta? Alguma coisa não ficou esclarecido? Obrigada, Kátia. Eu pretendo gravar toda terça e quinta, às 11 horas, uma história diferente. Vão colocando aqui se nota 10 ou nota 1, de 1 a 10 aqui, para a gente poder interagir melhor, se eu saber se eu estou realmente atendendo o que vocês esperaram, se é o que vocês esperaram, se eu posso continuar, né? Essa é a fábula do Mago Sem Alma, do Ítalo Calvino.
A próxima história, eu pretendo escolher aqui histórias que um menino contou, de Diógenes Magalhães. Eu ainda estou vendo aqui, tá? As notas que vocês estão me dando aqui. Nota 1000, obrigada, Marilene. Histórias que o menino contou, do Diógenes Magalhães, que é um cara que começou a escrever história quando criança, e hoje, já adulto, ele consegue publicar as histórias dele, e claro que ele deu uma nova versão, porque a escrita enquanto criança era uma escrita incipiente, ainda muito frágil, então ele fortalece, e eu percebo na escrita dele, já adulto, traços infantis que trazem a profunda visão da criança, que é muito mais singela da vida do que um adulto. Ele ainda consegue manter traços bem bacanas. Então a próxima história será daqui. Eu não vou contar qual é a história para ser um segredo, e nós vamos analisar essa história ainda. Então, se esse vídeo foi bacana para vocês, eu agradeço a presença de todos, e já estamos com, nossa, quase 40 minutos. Vou agradecer imensamente. Namastê. Vou tentar publicar esse vídeo, se eu preciso, né? Eu pretendo publicar esse vídeo, porque eu só sabia publicar pelo YouTube, e agora vou ter que aprender a publicar pelo Facebook. Espero que fique gravado direto. E aí a gente conversa depois, ok? Vou gravar aqui também onde é que é o microfone, para já entrar com áudio para vocês, ok? Gente, namastê. Qualquer pergunta pode deixar, pode mandar para mim pelo site. A Elisa disse aqui, Márcia, vai ficar gravado porque tive problemas em entrar e não peguei tudo. Eu espero que sim, eu acho que fica salvo direto. Se não fizer, eu me comprometo, meninas, a fazer um outro vídeo e gravar e salvar aqui. Fazer um outro vídeo sem estar na live e gravar e salvar aqui. Mas eu pretendo que fique salvo aqui. E se ficar salvo, eu pretendo também salvar ele no meu computador e cortar as partes finais e aberturas para não ficar muito longo, ok? Eu agradeço profundamente. Se vocês gostaram mesmo, dê aí de nota 1 a 10 para mim. E torço para que esse vídeo faça muito bem para outras pessoas, ok? Namastê.